Eu careço de ser batizado por ti. E vens tu a mim. Deixe por agora. Porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Tendo autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo como testemunho de que fizeste convênio de servi-lo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Bom dia, meus queridos irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria estar com vocês em mais este domingo, a fim de estudarmos a Palavra de Deus. E você já sabe que nós iniciamos as lições de uma nova série. Estamos num novo trimestre e você já conhece como é a nossa escola bíblica dominical. A cada novo trimestre temos um novo tema. E a temática que iniciamos no primeiro domingo deste mês de julho é a doutrina do Espírito Santo. Um tema bem controverso em muitos lugares. E por isso nós precisamos conhecer e compreender biblicamente a doutrina do Espírito Santo. Esse é o nosso objetivo. Se você está no início dessa caminhada conosco, eu quero recomendar que, após assistir a esta aula, que você volte aí no nosso canal no YouTube e assista a primeira aula, assista também a segunda aula, para que você tenha acesso a tudo o que já foi falado a respeito da doutrina do Espírito Santo e assim possa continuar conosco nas próximas lições da melhor maneira. Bem, é um privilégio estudarmos a Palavra de Deus e o Espírito Santo é aquele que nos conduz na vida cristã e ele nos conduz na compreensão da Palavra, pois nós sabemos que foi o Espírito Santo quem inspirou os homens usados por Deus para registrar toda a sua palavra, toda a Escritura Sagrada. A palavra de Deus, a Bíblia, ela foi formada por meio da atuação do Espírito Santo. E por isso, ninguém melhor do que Ele para nos ensinar e somente Ele pode nos auxiliar para que tenhamos a compreensão correta da palavra de Deus. Portanto, vamos orar neste momento, pedindo ao Senhor, pedindo ao Espírito Santo para que nos conduza em mais esta aula. Ore comigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá nesta manhã de estudarmos a sua palavra. O Senhor Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Precisamos ler a sua palavra, precisamos estudá-la, precisamos pesquisar os diversos assuntos dos quais ela trata, precisamos nos aprofundar no conhecimento da sua palavra. E aí esse é o motivo para nos reunirmos, para estarmos juntos, mesmo que online, mas juntos estudando a Bíblia. E neste trimestre temos nos dedicado a tratar desse assunto, a doutrina do Espírito Santo. Pai amado, que o Espírito Santo nos guie, que o Espírito Santo seja o nosso professor em mais esta manhã de domingo e que o estudo de hoje contribua para que a nossa compreensão, o nosso entendimento a respeito da doutrina do Espírito Santo sejam bíblicos, que não fujamos daquilo que a sua palavra nos ensina, pois isso certamente, Pai, contribuirá para que vivamos
de maneira plena na presença do Senhor. Vivamos a vida abundante que o Senhor Jesus Cristo prometeu a todo aquele que nele crê. Vivamos, Deus, de maneira correta, de maneira fiel neste mundo. Vivamos, ó Deus, de uma forma que seremos instrumentos do Senhor para a transformação desse mundo, instrumentos do Senhor para a salvação de muitas pessoas, instrumentos do Senhor para a glória do seu nome. Ó Pai, por isso, nos orienta, nos guie em mais esta aula. Abençoe todos que estão conectados conosco, todos que estão assistindo a aula, que seja, Deus, uma participação ativa, que todos estejam atentos, sendo guiados pelo Teu Santo Espírito nesta manhã de domingo. E abençoa cada lar conectado a esta aula com a paz do Senhor, com a alegria do Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos, ó Deus. Amém. Muito bem, meus queridos. Nesta terceira aula dessa série a respeito da doutrina do Espírito Santo, nós falaremos a respeito da presença e atuação do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento. E nós começaremos, portanto, falando a respeito da presença e da atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. E já ao abrirmos as nossas Bíblias, no primeiro capítulo da Palavra de Deus, Gênesis capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, nós lemos o seguinte: No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Eu leio, e essa é a versão que usarei na lição de hoje, a Bíblia segundo a tradução da Nova Versão Transformadora. E olha o que a Palavra de Deus nos diz. A Palavra de Deus nos mostra a presença do Espírito de Deus desde o princípio. A presença do Espírito de Deus participando da obra da criação. E temos um relato muito lindo no livro de Jó, capítulo 33, versículo 4, onde a Palavra de Deus diz assim: O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. O Espírito Santo, ele atuou na obra da criação, conforme lemos no Antigo Testamento. E a sua presença se dá desde o princípio. Desde o princípio ele está ali e ele participa da criação, de tudo o que existe. Já conversamos sobre isso na primeira lição, onde foi enfatizado que o Espírito Santo também é Deus. Ele é uma das pessoas da Trindade e por isso ele também participou da obra da criação. Conforme o testemunho dado pelo Novo Testamento a respeito do Antigo Testamento, nós entendemos que o Espírito Santo, ele também atuou nos tempos do Antigo Testamento, inspirando os servos de Deus, aqueles homens daquele tempo que escreveram os livros que temos hoje e que fazem parte dessa primeira das duas grandes divisões da Bíblia, o Antigo Testamento. E falando a respeito de toda a Escritura, nós temos 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, que diz o seguinte: Pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. O Espírito Santo, ele guiou os servos de Deus lá dos tempos do Antigo Testamento para que as palavras de Deus pudessem ser registradas, assim como fez também nos tempos
do Novo Testamento e aqueles que escreveram os livros que compõem o Novo Testamento. Bem, no Antigo Testamento nós vemos a presença do Espírito Santo na vida dos servos de Deus. E já foi dito também, lá naquela nossa primeira lição, que no Antigo Testamento, com relação a sua atuação na vida dos servos de Deus, o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele estava sobre os homens. E nós vemos isso em alguns textos. Convido você a ler comigo, Números capítulo 27, versículo 18, onde temos aqui o relato a respeito de Josué. O que diz esse texto? O Senhor respondeu: convoque Josué, filho de Num, em quem está o Espírito Santo, e coloque as mãos sobre ele. Leiamos também 1 Samuel capítulo 16, os versículos 12 e 13. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse: é este, levante-se e unja-o com óleo. Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e o ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Observe aí no texto, o Espírito Santo sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. O Espírito Santo esteve até mesmo sobre Saul, porque Saul, quando ungido rei de Israel, ele foi escolhido por Deus. E sendo escolhido por Deus, o Espírito Santo estava sobre ele. Nós vemos aqui também em 1 Samuel capítulo 10, versículo 10. Ao chegarem a Gibeá, Saul e o servo viram um grupo de profetas vindo em sua direção. Então, o Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul e ele começou a profetizar com eles. O livro dos Juízes, ele conta a respeito de diversos juízes, ou seja, líderes de Israel que foram usados por Deus para proteger ou para livrar Israel dos seus inimigos. Sansão foi um desses líderes. E nós temos em Juízes, capítulo 14, versículo 19, a Bíblia dizendo: então o Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão. Destaco mais uma vez, o Espírito do Senhor estava sobre esses homens. Essa era a dinâmica da atuação do Espírito Santo na vida dos servos de Deus no Antigo Testamento. O Espírito Santo estava sobre esses homens escolhidos por Deus para uma missão específica. A presença do Espírito Santo na vida dessas pessoas caracterizava que eles eram pessoas que contavam com o favor de Deus. A presença do Espírito indicava que eles eram pessoas que contavam com o favor de Deus. Quando eles se afastavam de Deus, então já não contavam com o favor do Senhor, o Espírito Santo se retirava, pois o Espírito Santo, ele é o próprio Deus e ele não tem nenhuma comunhão com o pecado. Nós vemos o que aconteceu, por exemplo, com Saul. Olhe aí na sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. Nós temos aqui a Bíblia dizendo que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o Senhor enviou um espírito maligno que o atormentava. Sabemos que Saul, ele foi desobediente ao Senhor, e a sua desobediência o conduziu para diversos pecados que o afastaram de Deus. A própria desobediência já o afastara do Senhor. Mas, como aprendemos na palavra, um abismo leva a outro abismo. E, sendo alguém que já não contava com o favor de Deus, o Espírito do Senhor se retirou dele. Ou seja, já não estava mais sobre ele.
o próprio Davi, ele tinha compreensão dessa realidade. Por isso, no Salmo 51, que é um salmo de confissão de pecados, um salmo escrito por um homem arrependido, que confessa o seu pecado a Deus, que pede perdão. E esse homem, sabemos que era Davi, que havia cometido pecados terríveis, o adultério com Batseba, o assassinato do esposo de Batseba, né? Davi, ele adulterou, ele matou, ele mentiu, conforme você pode ler no livro de 2 Samuel. Davi cometeu pecados terríveis. Mas, depois que foi confrontado pelo profeta Natã, Davi, ele se arrepende. Então, Davi, ele confessa o seu pecado. E nessa oração, que você pode ler na íntegra, no capítulo 51 do livro dos Salmos, eu quero destacar aqui o versículo 11. Vejam a maneira como Davi ora. Davi, na sua confissão de pecados a Deus e no seu pedido de perdão, ele ora da seguinte maneira. Salmo 51, versículo 11. Não me expulses de tua presença e não retires de mim teu Santo Espírito. Não me expulses de tua presença e não retires de mim teu Santo Espírito. Davi era um homem que tinha uma grande experiência com o Espírito de Deus. Ele era um homem que caminhava com Deus. Ele era um adorador e por isso ele foi escolhido para ser o rei de Israel. Mas, como ser humano que era, ele pecou. Ele entristeceu o coração do Senhor porque ele não era perfeito. Porém, quando confrontado pelo profeta de Deus, ele caiu em si, ele se arrependeu, ele orou pedindo perdão a Deus. E ele foi perdoado, por isso que o Espírito Santo continuou sobre Davi. E no livro de Salmos, nós encontramos diversos relatos dos servos de Deus, especialmente Davi, falando em suas orações, em seus cânticos ao Senhor, da sua alegria de servir a Deus, da sua comunhão com Deus. E no Salmo 139, nós temos uma passagem muito linda, onde Davi ele fala a respeito da sua experiência, da sua vivência com o Espírito de Deus. Eu quero ler também nesse momento, acompanhe comigo essa leitura do Salmo 139, do versículo 7 ao versículo 12, onde a palavra de Deus diz assim: É impossível escapar do teu Espírito, não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali tua mão me guiará e tua força me susterá. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse e à luz ao meu redor que se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti, a noite é tão clara como o dia. Escuridão e luz são a mesma coisa. Que palavras belíssimas, falando a respeito da relação do Espírito de Deus com Davi. Davi falando da sua experiência. E essa experiência era tão rica que gerou para nós essa bela poesia. Mas nós vemos ainda no Antigo Testamento o Espírito Santo na atuação profética. Observe o que nós lemos em Isaías, capítulo 61, versículos de 1 a 3. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos.
ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra seus inimigos. A todos que choram em Sião, ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. O Espírito Santo atuando entre os profetas e por meio dos profetas, pois eles também estavam sobre eles. Esses foram homens usados por Deus com o propósito de anunciar, de proclamar a mensagem dele às pessoas do seu tempo. Também usou o profeta Joel para proclamar uma grande promessa de Deus a todas as pessoas. A promessa da vinda do Espírito Santo, não mais sobre alguns indivíduos, algumas pessoas, mas sobre toda a carne. É assim que a palavra de Deus nos diz, aqui em Joel capítulo 2, versículos 28 e 29. Então, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas. E é assim que nós terminamos esta parte da aula de hoje, falando sobre a presença e a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Nós vimos que o Espírito Santo ele estava presente e atuou já na criação de todas as coisas. E o Espírito Santo, ele, ao longo de todo o Antigo Testamento, estava sobre os homens escolhidos por Deus para um propósito específico. E fechamos com essa promessa da vinda do Espírito Santo, não mais sobre algumas pessoas, mas a promessa de que ele seria derramado sobre toda a carne, sobre todas as pessoas. Vamos estudar então a presença e a atuação do Espírito Santo agora no Novo Testamento, onde nós veremos o cumprimento dessa promessa que foi feita no Antigo Testamento. Gosto muito de destacar essa relação entre Antigo e Novo Testamento. Essas duas grandes divisões da Bíblia, elas não estão dissociadas. Elas não devem andar separadas, elas devem caminhar juntas, pois as promessas de Deus no Antigo Testamento se cumprem no Novo Testamento. Temos a promessa da vinda do Messias, do Salvador, do Cristo, feita no Antigo Testamento e sendo cumprida no Novo, da mesma maneira. A promessa do derramamento do Espírito Santo sobre todas as pessoas no Antigo Testamento, sendo cumprida no Novo Testamento. Vamos falar sobre isso agora. Será aí praticamente o nosso ponto de partida para essa segunda metade da aula de hoje. E nós temos que destacar que o Espírito Santo ele já surge logo no primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, que é o livro inicial do Novo Testamento. Nós temos o Espírito Santo atuando na concepção de Jesus. Leia comigo, Mateus capítulo 1, versículo 18, onde a palavra de Deus diz assim: Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. Olhe para esse detalhe. Atente para isso. Essa é a ênfase da nossa aula. Estamos aqui examinando as Escrituras para percebermos melhor a presença e a atuação do Espírito Santo. Agora,
no Novo Testamento. Então isso não pode passar despercebido. Antes do casamento, Maria, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo, pois Maria, ela não poderia ficar grávida de um modo comum, ou seja, pela relação com outro homem, no caso, com José. Não, a concepção de Jesus, ela é um milagre, porque ela acontece pelo poder do Espírito Santo. Tem gente que não acredita nisso, mas é a Bíblia que está dizendo, é a Bíblia que está relatando para nós. E para estudarmos a palavra de Deus, nós precisamos nos aproximar dela com fé. Devemos confiar no que a palavra de Deus nos diz. E aqui não tem artifício hermenêutico para interpretarmos de outra forma. Jesus, ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Meus queridos, quando nós estudamos a palavra de Deus, somos desafiados a vivermos pela fé, a crermos no que ela diz. E eu creio no poder de Deus para fazer isso acontecer. E Jesus, então, ele é concebido pelo poder do Espírito Santo. Lá no Antigo Testamento, o Senhor já havia prometido a respeito da vinda do Messias. Ele já tinha falado sobre isso. E olha como a palavra de Deus ela é perfeita. Isaías, no capítulo 7, versículo 14, diz assim: Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida. Ela dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. É por isso que Maria não poderia ficar grávida como resultado da relação comum entre um homem e uma mulher, mas pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo operando sobre ela. E é isso que acontece. Jesus é concebido pela ação do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. Jesus, ele nasce, ele cresce e já homem feito, ele é batizado. Ele tem aquele encontro com João Batista e ele é batizado por João Batista nas águas do Rio Jordão. E nós temos no relato do batismo de Jesus também a presença e a atuação do Espírito Santo. Nós lemos ali em Mateus capítulo 3, versículo 16, o seguinte: Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. O próprio Mateus registra também, já no capítulo seguinte, capítulo 4, versículo 1, que é o Espírito Santo quem conduz Jesus para o deserto a fim de ser tentado. Leia comigo. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. No Evangelho de João, nós vemos Jesus ensinando a respeito do Espírito Santo aos seus discípulos. A partir do versículo 14, no Evangelho de João, Jesus ele começa uma espécie de despedida. São capítulo 14 em diante, nós temos ali capítulos de despedida de Jesus dos seus discípulos. Ele já vai preparando o coração dos discípulos para tudo o que havia de acontecer, a sua prisão, a sua morte na cruz e a sua ressurreição. E ele fala também que ele enviaria o Consolador, ele enviaria aquele que iria ajudar os discípulos em todas as coisas. Vamos ler João capítulo 14, versículo 7. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará.
é o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não vê e não conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. A Nova Versão Transformadora usa o termo encorajador. As versões mais conhecidas usam o termo consolador. Ele lhes dará outro consolador. O significado aqui é o mesmo. Essa promessa de Jesus feita aos seus discípulos, aqui no Evangelho de João, e que já havia sido anunciada pelo profeta Joel lá no Antigo Testamento, ela se cumpre no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando o Espírito Santo desce sobre todos os crentes durante a festa de Pentecostes. Eu gostaria de ler esse texto com vocês, texto de Atos capítulo 2, um texto extenso, nós leremos 21 versículos, mas eu creio que será um exercício muito proveitoso para a nossa aula e para a compreensão do que estamos falando aqui sobre a presença e a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento e nessa relação entre Antigo e Novo Testamento no que diz respeito à promessa da vinda do Espírito Santo no Antigo e o cumprimento dessa promessa, onde ele é derramado sobre todas as pessoas no Novo Testamento. Então leiamos Atos capítulo 2, a partir do versículo número 1, onde a palavra de Deus diz assim: No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como o de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muito admirados, exclamavam: Como isto é possível? Estes homens são todos galileus. E, no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e de regiões da Líbia próximas a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, e todos nós ouvimos estas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. E aí cabe aqui uma observação. Nós podemos perceber com muita clareza que as línguas, aqui em Atos 2, diz respeito a idiomas. O texto está bem claro. Todas as pessoas dessas diversas regiões do mundo que estavam ali em Jerusalém para a festa de Pentecostes, elas ouviam os discípulos que haviam recebido o Espírito Santo, ouviam cada um na sua própria língua, e dessa maneira eles ouviam um testemunho a respeito de Jesus Cristo. Vamos continuar a leitura para vermos o que acontece na sequência. Versículo 12. Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros: Que significa isto? Outros, porém, zombavam e diziam: Eles estão bêbados. Então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão. Vejam, irmãos, gosto muito de imaginar essa cena. Pedro dando um passo à frente. Ele quer um lugar de destaque agora porque ele
deseja falar, deseja ser ouvido, ele deseja que as pessoas prestem atenção nele. É um homem cheio de coragem, é a coragem dada pelo Espírito Santo de Deus. E Pedro diz, estamos aí no versículo 14, Pedro diz: ouçam com atenção, todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém, escutem o que eu lhes digo. Estas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol se escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro anuncia as belíssimas palavras de Deus, dadas através do profeta Joel. Pedro, ele expõe a palavra na sua pregação. O que vemos na sequência, no capítulo 2 de Atos, é a continuidade da pregação da palavra e do testemunho de Cristo. Onde há a presença do Espírito Santo, meus queridos, há a proclamação da palavra de Deus, com o intuito de que as pessoas conheçam o Salvador, recebam a notícia maravilhosa da salvação em Cristo. E é assim que terminamos essa sessão com o versículo 21. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Onde há a presença e a atuação do Espírito, há o anúncio da salvação em Jesus Cristo. E quero ler com vocês também um comentário feito por John Stott a respeito do Espírito Santo. E o comentário está relacionado, e na verdade é sobre esse acontecimento da descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste. O John Stott, ele faz esse comentário na sua obra Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, como ser um cristão contemporâneo. Ele diz o seguinte: o Pentecoste foi, pois, um evento missionário. Foi o cumprimento da promessa de Deus dada por intermédio do profeta Joel, de derramar o seu Espírito sobre toda a carne, independentemente de raça, sexo, idade ou classe social. E as línguas estranhas que os discípulos falaram, o que claramente parece que as línguas foram, pelo menos no dia de Pentecoste, foram um dramático sinal da natureza internacional do reino do Messias que o Espírito Santo viera estabelecer. Muito interessante esse comentário do John Stott. E segundo John Stott, ainda nessa obra, no restante do livro de Atos dos Apóstolos, o que nós vemos é um desdobramento lógico desse começo. E dessa maneira eu quero destacar, por exemplo, o Espírito Santo impulsionando o povo de Deus a testemunhar de Cristo em Jerusalém e nos arredores da cidade. Atos capítulo 4, de 8 a 12. Cheio do Espírito Santo, observem aí, cheio do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu: autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado. E os senhores querem saber como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Pois é a respeito desse Jesus que se diz: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu
em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos. Observe mais uma vez, Pedro, cheio do Espírito, ele proclama o nome de Jesus e a salvação em Cristo. Vemos também Filipe, cheio de coragem, indo testemunhar de Cristo aos samaritanos, povo rejeitado pelos judeus, mas que não foi rejeitado pelo Senhor. Temos aí, nas páginas de Atos, capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 8, o seguinte: Filipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre Cristo. Quando as multidões ouviram sua mensagem e viram os sinais que ele realizava, deram total atenção às suas palavras. Muitos espíritos impuros eram expulsos e aos gritos deixavam suas vítimas, e muitos paralíticos e aleijados eram curados. Por isso, houve grande alegria naquela cidade. O evangelho, ele chegou também aos gentios. Em Atos capítulo 10 e 11, nós vemos a conversão de Cornélio, um centurião, e a conversão não só dele, mas de toda a sua casa, todos gentios, e esses também receberam o Espírito Santo. Temos ainda no livro de Atos um testemunho interessante, aqui um registro interessante. Atos capítulo 11, versículo 20, onde a palavra de Deus nos mostra que alguns crentes, que podemos chamar aqui de crentes anônimos, porque não temos os nomes deles, mas temos o que eles fizeram. Eles testemunharam de Jesus aos gregos. Atos 11, 20 diz assim: Contudo, alguns dos discípulos que foram de Chipre e Cirene até Antioquia começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Quero destacar isso mais uma vez. Vocês perceberam nessas passagens que foram lidas que, cheios do Espírito Santo, impulsionados pelo Espírito Santo, os servos de Deus, tanto famosos como Pedro, Filipe, quanto anônimos, esses de Atos 11 e 20, proclamaram o nome de Jesus. Isso é muito importante para nós, irmãos, nos dias atuais, porque vemos falar de movimentos, certos movimentos do Espírito Santo, e eu coloco aqui entre aspas, aqui e ali. Mas quando examinados, nós percebemos que não há a mensagem da salvação em Cristo Jesus. Não há ênfase na glória de Deus, somente na glória do Senhor. Mas há uma ênfase na proclamação de nomes de pessoas. Parece que o desejo é de engrandecer pessoas. Eu posso afirmar com toda certeza, esses movimentos não são do Espírito de Deus. Onde está o Espírito de Deus, nós veremos a pregação da palavra genuína, da palavra de Deus, a proclamação do Evangelho de Cristo, o anúncio da mensagem de salvação em Cristo, e a mensagem sendo proclamada para a exaltação do Senhor, para a glória de Deus. Nós não podemos perder isso de vista, jamais. Isso é muito importante nos dias em que estamos vivendo. Mas continuando aqui o nosso exame do livro de Atos, nós temos ainda o Espírito Santo em Atos capítulo 13, nos primeiros versículos, Atos 13, de 1 a 3, ele separando Paulo e Barnabé para a pregação do Evangelho aos gentios. Atos 13, de 1 a 3, diz assim: Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia da Síria estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas, e Saulo. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. Então
depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Sabemos que Paulo ele realiza essa primeira viagem missionária entre os gentios, entre diversas cidades. Eles vão para diversas cidades do mundo greco-romano naquele período. Eles realizam essa primeira viagem, mas antes do início da segunda viagem eles acabam se separando. E o apóstolo Paulo ele dá prosseguimento a essas viagens. Ele realiza mais a segunda viagem, depois a terceira viagem missionária, sempre sendo conduzido pelo Espírito Santo. E é importante dizer que ele não faz esse trabalho sozinho, ele tinha outras pessoas na sua equipe missionária, como o próprio Lucas, que escreve o livro de Atos, e é a partir dessa experiência de acompanhar Paulo que ele faz o seu registro do livro de Atos. Nós temos aí Silas também fazendo parte dessa equipe missionária. E podemos perceber a condução constante do Espírito Santo a Paulo e a sua equipe missionária em Atos capítulo 16, do versículo 6 ao versículo 10. Vamos ler essa passagem e observar como o Espírito Santo conduzia Paulo durante o seu ministério. Em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte, em direção à Bitínia, mas o Espírito de Deus não permitiu. Assim, seguiram viagem pela Mísia até o porto de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia em pé lhe suplicava: venha para a Macedônia e ajude-nos. Então, decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. E onde eles chegam, ali na Macedônia, qual é a cidade? Cidade de Filipos. E ali em Filipos é organizada uma das igrejas mais importantes do ministério de Paulo. É aquela igreja que o apoia no seu trabalho, aquela igreja que está sempre com ele, orando, cuidando do missionário. É para quem Paulo escreve a carta aos Filipenses, a chamada Carta da Alegria. Enfim, meus queridos, o livro de Atos dos Apóstolos mostra o Espírito Santo conduzindo o povo de Deus no testemunho de Cristo, tanto a judeus, como a samaritanos, como aos gentios. Nós vemos em todo o livro de Atos o cumprimento do que Cristo havia falado em Atos capítulo 1, versículo 8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. De fato, como John Stott afirma, o Espírito Santo, ele é um espírito missionário. Ele é missionário. É ele quem impulsiona a igreja no cumprimento da sua missão no mundo. Mas nós temos ainda a presença, a atuação do Espírito Santo nas cartas de Paulo. Eu quero mencionar alguns ensinos do apóstolo Paulo em suas cartas a respeito do Espírito Santo. Em Romanos 8:11, nós temos que o Espírito Santo, ele atuou na ressurreição de Jesus Cristo. Leia comigo. E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Paulo também, falando a respeito da obra do Espírito Santo aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao versículo 11, após falar de alguns tipos de pecado e dos quais aqueles irmãos eram cativos, ele fala que eles foram libertados e eles foram justificados e santificados pelo Espírito. Observe isso no texto. Vamos ler
Diz assim a palavra de Deus, a Bíblia: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. O Espírito Santo nos purifica, ele nos justifica. E ele já fez isso quando entregamos nossas vidas a Cristo e o recebemos como Senhor e Salvador. O Espírito Santo, ele nos santifica. E é ele quem faz essa obra em nós. E é ele quem também concede dons a cada membro da igreja, o corpo de Cristo. É ele quem distribui os dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, de 7 a 11. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um, o mesmo Espírito dá grande fé. A outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro, ainda, dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito que concede o que deseja a cada um. O Espírito Santo é quem capacita a igreja, capacita os membros do corpo de Cristo com dons espirituais para a realização da obra de Deus. E no versículo 7, nós temos o objetivo dos dons espirituais. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. É para o bem de todo o corpo. É para a edificação do corpo de Cristo. Não é para benefício de indivíduos, mas do corpo de Cristo. O Espírito Santo, ele nos marca como propriedade de Deus. Nós pertencemos a Deus. Nós somos comprados pelo precioso sangue de Jesus. E qual é a marca de que somos propriedade de Deus? É o selo do Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. O Espírito Santo na vida do crente, na vida daquele que rendeu-se totalmente a Jesus, daquele que se comprometeu com Jesus, produz na vida do seu servo o fruto do Espírito. É assim que a Bíblia diz. É o fruto do Espírito que está relacionado diretamente com as virtudes do caráter do próprio Cristo. E é dessa maneira que ele deseja nos moldar. Ele deseja moldar o nosso caráter para que sejamos semelhantes a Jesus. E qual é a obra do Espírito em nós? Que fruto é esse? Diz a Bíblia. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O Espírito Santo, meus queridos, já partindo para o final da nossa aula, já falei isso no início, mas quero apresentar alguns versículos do Novo Testamento. O Espírito Santo, ele é uma das pessoas da Trindade.
Ele é Deus. Atos 5, versículos 3 e 4, o identifica como sendo o próprio Deus. Leia comigo, Atos 5, versículo 3. Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. Agora vamos comparar o versículo 3 que acabamos de ler com o versículo 4. Quando Pedro diz no versículo 3 que Ananias mentiu para o Espírito Santo, vejam agora o versículo 4, ele dirá que ele mentiu para Deus. Leiamos o versículo 4. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Aqui no Novo Testamento nós aprendemos que o Espírito Santo e Deus são a mesma pessoa. Deus, ele é um só. O Espírito Santo ele também está associado ao Pai e ao Filho. Na fórmula batismal de Mateus, capítulo 28, versículo 19, onde a palavra diz: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Observem, são três, Pai, Filho e Espírito, mas o nome é um só. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é em nome da Trindade Santa, pois eles são um. E eles também estão associados na bênção apostólica. Em 2 Coríntios 13, nós lemos que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Eles estão associados em unidade e igualdade, pois eles são um. E para concluir, nós aprendemos que o Espírito Santo no Antigo Testamento estava sobre os servos de Deus, homens escolhidos por Deus para um propósito específico. No Novo Testamento, depois da vinda do Espírito Santo, ele foi derramado sobre todas as pessoas. É importante dizer, sobre todas as pessoas que recebem a Cristo como Senhor e Salvador, independente de raça, independente do sexo, independente da classe social. Todo aquele que crê em Jesus como único Senhor e Salvador, ele recebe o dom do Espírito Santo. E o Espírito Santo já não mais está sobre, ele está em. Ele está em cada servo do Senhor. Então ele está em mim. Ele está em você que já recebeu a Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. E fecho com 1 Coríntios 6,19, que diz: Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos. Meus queridos, somos templo do Espírito Santo, somos habitação do Espírito Santo de Deus. Que grande privilégio nós temos. Que possamos aprender mais do Espírito Santo, que possamos buscar mais a respeito do Espírito Santo, como Efésios 5,18 diz, que possamos nos encher do Espírito Santo, a fim de sermos usados poderosamente, como vimos na aula de hoje, para a proclamação do Evangelho, para o testemunho de Jesus Cristo, para a glória do nosso Deus. Vamos orar? Deus, muito obrigado porque temos o privilégio de sermos templo, habitação do Espírito Santo. Portanto, Pai, nos use poderosamente para que a salvação em Cristo seja conhecida onde nós estivermos, onde formos, e que assim o seu nome seja sempre glorificado e exaltado através das nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por esse privilégio. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com vocês nesta manhã. Que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe você e a sua família.